E aí pessoal, vamos continuar agora a maratona do Game of Thrones. Eu sou o Ascânio França e hoje nós vamos estar no episódio 4, onde nós vemos uma das atitudes mais burras que alguém poderia tomar. Esse episódio começa com Bran, ele tá sonhando com um corvo de 3 olhos e ele vai seguindo o corvo até as criptas e fica naquela dúvida, você ainda não sabe direito o que é o corvo, o que é aquilo que ele tá vendo. E logo que ele acorda, ele encontra a velha ama do seu lado e o Theon entra no quarto para chamar ele para o salão que Robb estava chamando. É interessante notar que na hora que o Theon entra no quarto, Verão, o lobo cinzento de Bran, ele fica rosnando, assim, você ouve ele rosnando como se fosse com raiva de Theon. É uma dica aí de que Verão já estava sentindo que Theon não era um cara 100% bom, vamos dizer assim, né? Ele vai ter uma história que todos sabemos de um resgate, de uma mudança no que ele era nessa época e para o que ele pode se tornar. Chegando lá embaixo, o Bran encontra Tyrion, que está sendo meio que maltratado por Robb. Robb está sendo bem delicado com ele e Tyrion já fica bem estressado com isso. Essa indelicadeza de Robb vem da desconfiança que Catelyn colocou na mente dele sobre que os Lannisters talvez tivessem tentado matar Bran. Na saída de Winterfell, Tyrion conversa com Theon e a gente fica sabendo um pouco mais da história dos Greyjoy. A gente começa a saber que Theon tá ali como um prisioneiro convidado, que foi de uma rebelião que o pai dele, Balon Greyjoy, perdeu, e que Tyrion até fala que foi uma rebelião estúpida, se era de 1 para 10 a diferença de exército, não era uma rebelião que ele devia ter começado, e a gente vê que Theon tem aquela mágoa ali no fundo, apesar dele mostrar uma gratidão aos Starks e um respeito. Partindo para o núcleo da muralha, nós somos apresentados a Samuel Tarly, o Sam, que ele foi trazido para a muralha. Ele chega daquele jeito bem desengonçado, começa a levar uma pisa do Rast, que é um dos recrutas que está lá com Jon, e Jon acaba aqui protegendo o Sam e a gente começa a ver que pode rolar uma amizade entre os dois. A gente fica sabendo a história de Sam. Sam diz que o pai dele, Randyll Tarly, enviou Sam para a muralha dizendo que iria matá-lo se ele não fosse, porque Sam era desengonçado, não sabia lutar, ia ser uma vergonha para casa, e o pai dele diz a ele que se ele não for, um dia vão sair para caçar e a cela dele vai partir do nada e ele vai morrer. Jon meio que se compadece daquela situação de Sam, que apesar de ser um filho legítimo, era visto como um bastardo pelo pai, né? E agora partindo para Essos, o outro continente do outro lado do Mar Estreito, nós encontramos Daenerys chegando em Vaz Dothrak, que é a cidade mãe dos Dothrak, que é onde ficam as Khaleesi's aposentadas. É uma cidade bem famosa, assim, que a gente vai ter muita coisa acontecendo lá. Daenerys tem algumas conversas interessantes com Jorah sobre a possibilidade de uma guerra contra o Westeros. Jorah fica meio que explicando a estratégia que ela teria que usar, já que ele fala que Robert seria tolo bastante para enfrentar os Dothrak em campo aberto, mas os conselheiros dele não deixariam isso acontecer, seria uma guerra complicada de toda forma. A gente encontra ela revidando um ataque de Viserys. Ela chama de Viserys para um almoço e ele chega trazendo a escrava pelo cabelo, joga ela no chão, começa a bater em Dany e bagunçar tudo lá, e Dany vai e acerta a cara dele com um negócio lá, acerta ele com alguma coisa, e ele fica passado assim, porque eu acho que em toda a vida de Dany nunca tinha revidado um ataque de fúria de Viserys, e você vê ela tomando uma nova postura e assumindo um novo jeito, né? Eu acho que isso deixou Viserys descontrolado e é o que a gente vai ver nos outros episódios.
voltando para o Westeros, nós vamos agora para Ned Stark. Ned está bem desconfiado sobre a morte de Jon Arryn e ele começa a investigar tudo que Arryn fez antes de morrer. E ele conversa com o mestre Pycelle, que fala que o Jon tinha visto um livro. Ele pede para ver esse livro também. É um livro contando a história de cada casa de uma forma bem detalhada e cansativa, porque vai contando o nome do chefe da casa, a cor do cabelo, a cor dos olhos, de quem morreu, e ele ainda não ligou, não sabe por que Jon queria aquele livro. Ele também fica sabendo das últimas palavras de Jon, que é a semente é forte. Ainda investigando essa trama, Ned tem uma conversa com Midinho, e Midinho fala de Sir Hugh, que era o escudeiro de Jon Arryn, e que logo que Jon Arryn morreu, ele foi promovido a Sir, que é um título de cavaleiro, e ele coloca essa pulga aí nos ouvidos de Ned. Como a gente já sabe aqui da história, né, o que vai acontecer, a gente começa a ver que Midinho mesmo estava guiando Ned nas informações para onde ele queria, porque nós sabemos que foi Midinho que tramou a morte de Jon Arryn. Se ele mesmo está guiando Ned, é porque ele está meio que controlando o rumo que Sir Hugh vai ter, ou o rumo da investigação de Ned. Além disso, Midinho manda Ned ir ao armeiro da cidade, porque era onde Jon Arryn tinha ido com muita frequência. Chegando lá, Ned encontra Gendry, e ele começa a perguntar a Gendry o que Jon Arryn queria tanto, o que é que ele ia fazer lá. E Gendry diz que é perguntar sobre a sua mãe, perguntar se ele era bem tratado. E Ned descobre que a mãe de Gendry tinha os cabelos loiros. E ele dá uma olhada assim no olho de Gendry e ele percebe que é o bastardo de Robert. Acho interessante que eles fizeram o olho realmente de Gendry parecer com o de Robert, assim, a sobrancelha, o jeito do olhar. Na hora que ele parou assim, olhou para a câmera, deu para lembrar mesmo do Robert. Ned então fala pro armeiro que se um dia Gendry não quiser mais fazer espadas e quiser usar uma, que mandasse ele para ele. Bem que Ned podia ter pego o Gendry logo aí, né, levado logo ele. A gente vai ver o Torneio da Mão, que foi o torneio que Robert mandou organizar. E a primeira luta acontece Sir Gregor, a montanha. É a primeira aparição de Sir Gregor. Eu acho bem legal porque ele é gigante, assim, é um personagem bem... que eu gosto. Eu gosto da mitologia em volta de Sir Gregor. Ele claro, ele não é um bom personagem, ninguém é fã da montanha, mas a mitologia que é criada em torno dele, assim, o cavaleiro mais alto de Westeros, o mais forte, eu acho interessante. E a gente vê Midinho contando a história dos Clegane para Sansa, contando como foi que o cão tem aquela metade do rosto queimado, que foi o Sir Gregor que, quando era criança, segurou a cabeça dele dentro das brasas de uma fogueira. E sim, a primeira luta é entre Sir Gregor e Sir Hugh, justamente o escudeiro de Jon Arryn, que Midinho tinha mandado Ned investigar. E Sir Hugh morre atacado pela montanha. Aparentemente, mandaram matar Sir Hugh, porque colocaram ele justamente contra o Montanha, que é um dos vassalos mais famosos de Tyrion Lannister, e isso colocou Ned ainda mais desconfiado dos Lannisters. A minha pergunta é essa: Midinho mandou matar Sir Hugh ou foi Cersei? A gente sabe que Montanha faz a maioria das ordens de Cersei e ele é totalmente vassalo dos Lannisters. Então ele teria seguido uma ordem de Cersei para matá-lo, mas por que Cersei mataria Sir Hugh, já que ela na verdade não estava envolvida com a morte de Sir Arryn? Como Midinho mandaria Sir Gregor matar? Ele pagaria a Sir Gregor? Pagando, ele não iria chamar muita atenção ao Lannister, porque provavelmente a montanha iria contar a Tyrion que recebeu dinheiro para matar Sir Hugh. Eu não sei muito bem o que pensar dessa cena, mas eu gostaria de saber o que é que vocês acham. Deixe aí nos comentários. E agora vamos para o fim do episódio e uma das decisões mais burras que eu já vi um personagem tomar. Nós encontramos Catelyn e Sir Roderick numa hospedaria e eles estão viajando escondido de volta para o Winterfell. Tyrion chega lá nessa hospedaria juntamente com Yoren, que é um dos patrulheiros da Patrulha da Noite, que estava acompanhando Tyrion nessa viagem de volta a Porto Real. Tyrion reconhece Catelyn. Catelyn, na frente de todos, ela vai levantando e chamando cada um dos que é fiel à casa Tully. Eu acho legal a cena porque ela sai mostrando como a casa Tully é influente naquela região. Ela chama os Frey, ela chama o morcego de Harrenhal, que é da Senhora Wenthe, ela chama os Bracken e ela levanta todo mundo e manda prender Tyrion.
A cena é muito legal, assim. Todos levantam, tiram a espada e Tyrion tá bem ali no meio. Mas se você for analisar como decisão estratégica, foi muita burrice. Porque Catelyn ter prendido Tyrion naquele momento agilizou a guerra, que a guerra não precisava ter começado naquele momento, teria dado mais tempo a Ned de juntar mais provas contra Cersei, acabou fazendo com que Ned fosse atacado por Jaime, criou toda aquela tensão ali, e ela não esperou nem para pegar Tyrion escondido, ela podia ter esperado o Tyrion sair da hospedaria e chamar esses cavaleiros e ficar esperando. Não, ela fez na frente de todo mundo para que a notícia chegasse rápido a Tyrion. E você sabe que Tyrion não ia deixar barato um Lannister ser preso. Então eu acho uma atitude muito burra, não foi nada estratégica e atrapalhou a investigação de Ned. Assim, ela deveria ter ficado quieta. Ned disse: vamos juntar mais provas, vamos ter mais coisas para mostrar a Robert de uma vez. Ela foi e estragou tudo daquela hora. Assim, eu não gostei daquela atitude de Catelyn, podia ter pensado estrategicamente melhor. Mas enfim, o episódio termina com o Tyrion sendo preso por Catelyn. Vamos ver aí o que é que acontece no episódio 5. In the name of King Robert and the good lords you serve, I call upon you to seize him and help me return him to Winterfell to await the king's justice. Se você quer saber o que acontece no episódio 5, assine aqui o canal, não deixe de nos seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo.